Olá! Terça-feira, dia 17 de junho, está no ar mais um programa Mulher Entende de Tudo, transmitido pela Nova TV Alto Tietê, com retransmissão pela Rede Fox. E desde já, eu peço a vocês para compartilhar, curtir e comentar mais um programa gigante de audiência. Andréia, boa noite, como você está? Boa noite, minha amiga Milene Iris. Boa noite, querida Andréa Grussi. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, reforçando o pedido da Milene. Gente, assistam, curtam e compartilhem. O Mulher Entende de Tudo. É 3C. É isso aí. 3C. Curta, compartilha e comenta. E comenta. Na minha época era 5 vezes, lembra? Ai, meu Deus. Vai e volta voando, viu? Vale pra vocês. E Andréia, como você boa noite, está, boa noite, Mi, boa noite, Deinha. Eu tô aqui com vocês hoje de novo, que é sempre um prazer chegar na terça-feira e saber que eu venho pra cá com mulheres empoderadas, mulheres inteligentes, mulheres que discutem todo e qualquer tipo de assunto. É muito bom. Mulher entende tudo. Porque mulher entende de tudo. E essa mesa aqui entende muito. Nossa, Sim. olha aqui. Como que foi a nossa semana? A nossa semana foi boa, né? Tirando foi boa. as risadas de internet, os bebês reborn. Olha, A guerra, o único lado chato. A guerra. São as guerras, né? Que Sim, agora nós sim. temos mais de uma. tá uma guerra. confusão, né? Você olha pra lá, é um com um, outro com o outro. Se for fazer o mapa, a cronologia disso, tá tudo perdido. Tá. Ah, não, é tá complicado. É assim, se você não tem um pouco de, né? Se você não se aprofundar Não nos entende. estudos sobre o Oriente Médio, você não consegue nem entender por que Nada. existe Verdade, a guerra. verdade. E quem é que está com quem, Sim. né? Mas toda guerra Agora, chega a dor, né? mas eu tenho notado uma coisa, gente, no Instagram, principalmente. O que eu tô notando? Muita violência, muita agressão. As pessoas estão se agredindo muito. Eu digo começando pela nossa Câmara dos Vereadores de Guarulhos. Não, aquilo lá Né? tá uma vergonha. Que agora, todos os dias lá que tem sessão, é um quebra-pau danado, todo mundo briga, todo mundo grita. É um horror, você não sabe quem tá falando mais que o outro. Isso aí precisa parar, né, Hoje gente? disse que teve um caos lá. O que Hoje já aconteceu? teve um caos. Hoje não, Todos foi os dias, ontem, né? foi ontem. Foi Ontem foi dia de sessão, numa segunda-feira. Olha, é realmente, para quem tá assistindo, é um cenário triste de ver. Sim. Porque você não enxerga propostas, nada caminha, Você não enxerga não passa povo, nada. É só briga. São só vereadores brigando entre si por uma questão de poder, quem é que pode mais, quem é que é o Sim, mais, quem sim. quer aparecer E mais. quem não aparece é o povo. Não, o povo Não. vai até lá tentar até assistir a sessão, que geralmente Mas tá nem lá. dá, é pancadaria, é só pancadaria, grito, discussão, falação, grito. discussão. Então Tá muito difícil, gente. aí um- Guarulhos Vamos maneirar, não né, caminha. senhores? Guarulhos não caminha. Eu acredito que ninguém tenha votado em nenhum dos vereadores eleitos para assistir isso. Sim. Eu acho que, né, nós aqui como eleitores, a gente não queria isso aqui. Eu quero que a cidade... Nós queremos Progresso, projetos, né? a gente quer que Projeto. sejam cumpridas as promessas de Claro, campanha. claro. E coisas novas e boas todo vereador pode E fazer, o que né? não falta é o salário na conta, Sim, né, para sim, representar a população. sim, Então sim. vamos fazer a pauta andar. Mas tá uma briga assim, Picuinha. olha, tá passando já do ridículo também, porque um não vota num projeto porque é de um projeto de direita, o outro não vota num projeto porque é de um projeto de esquerda. Não, acho que Mas nem- acontece que não pode ser assim, Tá gente. fugindo, você pode. vê vereadores de direita discutindo com outro vereador de viés de direita. Já... Sim. Já tá, já assim, eles já tá. não tem nem Estão se isso. engalfinhando mesmo. Ninguém mais sabe quem é oposição, quem é Sim, base. sim. Não, Como eu já fiz até uma nota, nem patati, nem patatá. nem mais patati, ou nem menos Todo mundo patatá. debaixo do picadeiro. Nem pototó, e nem pronto. nada, nem nada. Ah, não. Tá não. feio de ver. Mas Guarulhos pode mais. pra gente chegar no ponto de comentar sobre isso, Tá feio. é porque realmente tá demais. Eu tava pensando isso hoje em casa. Meu, não tem uma hora que eu não olho lá na Câmara, na hora, e que tem alguém falando uma coisa boa, né? Olha, temos um projeto tal, vamos aprovar. Não! E tá Você correndo. coloca só tiro, porrada e Sabe o bomba. que eu sinto? Eu sinto que todos estão esperando alguma coisa. Você não sente que eles estão esperando alguma coisa pra realmente começar a trabalhar? Então, mas o que, né? Tá Então, faltando. assim, A grande exata, a interrogação. grande interrogação, está faltando o quê? O quê? Acordos. Será que não tá na hora dos nossos vereadores tomar as rédeas? Você entendeu? Assim, Vamos o que torcer tá pelas acontecendo? Eles estão mulheres? obedecendo As rédeas do palanque? quem? Ah. Exato, eles estão obedecendo quem, na verdade? Sim, Pra quem, verdade. de quem é o interesse
que não se paute nada produtivo para a população? É porque tá demais. De quem é o interesse? Olha quantos meses já faz. Já são Nossa, eles estão entrando no 6º mês. Sim. meio Tudo ano. bem que eles começaram a trabalhar em fevereiro, mas mesmo assim. Sim, São 4. claro. Mesmo assim, são Você 4. entendeu? Mesmo assim já se passou do limite. Como se diz, período de experiência. Já passou. Cumprido. Mesmo que tenham vereadores de primeiro mandato que ainda não conheçam bem o trâmite, né, da Câmara. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar, a gente entende isso, Sim, porque claro, realmente muito vereador é novo. muita novidade. Mas assim, nós estamos tendo problemas com vereadores reeleitos. Sim. Você entendeu? Assim, digladiando com vereadores novos de primeiro mandato, mas eles também não estão colocando pautas que façam com que tragam para si os vereadores novos. Sim. Muito projeto pessoal. Eles estão, assim, é o que, assim, tá virando uma câmara de cortes. Eu não vi uma discussão de projeto lá. Não, é assim. Se você falar, não, o cara apresentou um projeto, o outro tá contra, ele vai... Não, não é isso, não. É meio que briga pessoal, né? Não tá virando uma briga É a pessoal. questão dos cortes. Parece que eles estão lá para falar e alguém filmar e jogar isso na rede social. Sim, Ele discutindo um assunto sozinho. Sim. 90% das vezes o que vai para a rede social dos vereadores Só que é do interesse deles. só o que é de interesse dele. Ele na tribuna Sim. falando, ele joga aquele corte sem o menor nexo. Sim. Muitas vezes, para quem não tá entendendo, não está Quem não sabe acompanhando, do que se só trata. vai ver uma fala que para ele vai ser Positiva. boa, positiva, mas é um contexto. Sim. Então, Isso. tá, É então tá exatamente. virando uma câmara de lacração, né? Sim. De produção de autopromoção. É, quem vai ter E mais quem não curtida. está é. sendo autopromovido é o guarulhense, infelizmente. Que Sim, o precisa povo. estar carente. Verdade. Toda vez que você pensa em vereança, você tem que pensar que Que é um ele tem representante seu. o poder por sua causa. Claro, O que estão claro. fazendo lá? Vídeo, lacração, discórdia. Discussão, discórdia, briga. parece que já Contenda, começou. né? Como Não, diz minha avó. Não, já vai ter porrada, tá? Nossa, já vai ter meu Deus. Daí é uma coisa muito... Porque Opa, ontem eles não, quase vai ter chegaram burro, vai ter efetivamente a vias de fato. As Sério? agressões Nós não vamos físicas. citar não nomes tenho para quem essa- acompanhou. Não vamos citar, porque tá bem geral. Para quem acompanhou um pouco, foi muito triste o que aconteceu ontem. Sim. Porque, assim, faltou pouco pra gente ver 2 vereadores saírem efetivamente na porrada. É, E exatamente. era uma pauta, vamos lá, era uma pauta que quem estava no centro das atenções era o povo? Não, claro que não. Eram assuntos É o que a gente tá particulares, falando, assuntos na particulares, verdade, pessoais. de interesse. Isso é lamentável, né? É extremamente É lamentável, é lamentável, infelizmente. Vereadores, vamos lá. Vamos parar com isso aí. Eleição Vamos para deles já esperar. estão. Parece que assim, eles já estão tão se preparando, eles já estão num eleição. período pré-eleição que só vai acontecer no ano que vem. É, não fez nada como vereador, mas já quer ser Exatamente, deputado. já quer ser tipo deputado. assim. É mais ou menos isso que a gente está Isso, enxergando. essa pauta é interessante. É a é a pré-eleição. pré da pré, né? que assim, eles não têm nem legenda. Detalhe, nenhum tem legenda. Não. E nós outra- não estamos nesse período eleitoral. Verdade. E eles já estão se tratando como, olha, eu sou candidato a deputado, Sim. por Fica isso eu estou esquecido. fazendo Esqueci. povo. Não, isso aí a Se gente esquece já 6 já meses de percebeu. mandato, 1 ano de mandato, para depois você... Mas agora eu falo uma coisa, isso é pra você, cidadão. Você não votou no cara? Você acompanha ele lá na Câmara? Você vê o que ele tá fazendo? Não vê, né? E infelizmente Vá pra tem. cima, cobre. O que ele falou que vai fazer, não fez ainda, porque não tô sabendo que ninguém fez nada ainda. Então vai pra cima, cobra dele. Você não colocou ele lá? Chegou a hora. E assim, o pior, olhe bem quem você votou para o ano que vem não repetir o voto. Eu acho que isso assim, porque 90% dos candidatos que hoje querem ser deputados e não estão apresentando projetos, quando apresentam projetos, os outros brecam para quê? Nem não sabem se se é bom ou promova. não, para não promover o colega. Exatamente. Gente, é muito, o que tá acontecendo é surreal. Se a cidade tem 34 vereadores, né? A média de 10 vão ser 14 candidatos. partidos, né? 10 candidatos, a cidade para. E aí tem uma mídia que ela incentiva, que tem que ter 10 deputados da cidade, 10 estadual, e começa todo o trabalho em relação a essa autopromoção. Sim. Só que a autopromoção, do meu ponto de vista, é o popular, é o guarulhense. Ele vai fazer no período eleitoral, ele pode se articular, ele não pode parar de fazer as suas atribuições de vereadores num propósito que é individual. Muitos colocam só o nome
para tentar a vereança daqui 2 anos. Para se fortalecer, né? Para uma reeleição. Então, gente, vamos lá. Infelizmente está nesse naipe, nesse nível. Ainda bem que chegou o nosso convidado. O nosso convidado chegou. Vamos fazer nossa pausa aqui na nossa discussão. A gente vai falar mais ainda. Vamos convidar. Nós estamos falando hoje assim como, né, como eleitores. Exatamente, que tá de saco cheio de ver o que tá vendo. Exato. E estamos aguardando seus comentários sobre o que foi proposto, conversado aqui nessa mesa de debate, que eu acho que nós vamos começar a receber candidatos, né, até vereadores eleitos. Verdade. E a gente pretende extrair muitas situações para realmente conhecer o candidato. Exato. Que hoje, quando algum candidato vai dar entrevista, só é falar do que é interessante para ele, né? Que eles fazem uma combinação antes. Mas aqui não é assim. Aqui não é assim, não, gente. Aqui a gente vai derrubar o canal. Nosso município. Guarulhos e região. Vai processar a gente, mas nós vamos em frente e vamos lá. Tá? Então agora a gente vai chamar nosso convidado. Nosso convidado da noite é o jovem Lucas Cardoso. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, Lucas. Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer, André. Prazer, Lucas. Lucas, fica à vontade. Seja bem-vindo. Puxa um pouquinho aqui. Aqui você pode arrumar, por favor. Põe como você... Hoje está ótimo. Obrigado por me receberem hoje. Imagina, é um prazer. Boa noite. Boa noite, Lucas. Lucas é cantor lírico, filósofo, então jovem. Hoje você vai ter que fazer uma palhinha. Sim! Pegou o trânsito da nossa cidade. Hoje não teve quem escapou. Não foi, meninas? São Paulo? Pior que eu vim de São Paulo, mas sou guarulhense, resido em Guarulhos, vim de São Paulo, então estou algumas horas me locomovendo até aqui. Nossa, todo mundo hoje, que né? benção, foi todo mundo. Não, mas ainda bem que você chegou. Onde saí, olha que saí com... Procurei bastante antecedência. Procurei, mas hoje foi... Todo mundo foi pego mas surpresa. Todo mundo que chegou atrasado. Eu cheguei aqui no limite. O programa ia ser eu e a cadeira hoje. Convidado não chega, apresentador não chega, então... Lucas, seja muito bem-vindo ao Mulher Obrigado. Entende Tudo. E hoje é muito importante que as nossas telespectadoras e todos os participantes em geral prestem atenção que esse rapaz ele tem talento nato. E ele vai demonstrar que ele é cantor, você é tenor. Não, ele vai falar vai falar um pouco dele. História dele. Mas eu vou chegar lá. Eu vou falar para ele se apresentar, contar como ele chegou a isso, como foi de menino, como ele identificou. Eu quero saber como o Lucas chegou a hoje, o filósofo, ao cantor. Se apresenta, por Qual a sua favor. idade, Lucas, primeiro? Eu tenho 34 anos, não me considero mais tão jovem. Mas é jovem. Parece menos. Parece menos. Eu costumo dizer isso, sim, é verdade. Nós que estamos aqui de frente estamos percebendo parece bem menos. Bom, vou considerar como elogio. Basicamente, sou guarulhense, né? Meus pais não são músicos, mas amam música, né? E acho que como sempre residi em Guarulhos, né? E tudo começou quando eu tive a oportunidade de conhecer uma importante escola chamada EMESP, né? Que é a Escola Municipal de São Paulo, que é gerenciada pela Rede Santa Marcelina, né? E eu, muito despretensiosamente, havia me inscrito para o curso de coral adulto, justamente para investigar o interesse pela técnica vocal, né, pela habilidade de cantar. E foi justamente nessa importante escola de São Paulo que eu conheci uma importante maestrina, chamada Ana Beatriz Zag, em que a dinâmica e a forma leve, até a sua abordagem de maneira com muito entusiasmo, me mostrou realmente assim o que era educação, né? Então, educação vem justamente do latim da palavra educere, que é trazer à tona. E justamente a forma como aquela grande profissional renomada no seu meio conduzia aquelas aulas de coral, eu despretensiosamente me descobri um tenor lírico. Até então você era bem novo. Até então, sim. Nem imaginava. Realmente eu não havia atinado a possibilidade, né, de realmente me dedicar profissionalmente nisso, né? E essa escolha também, ela não foi a minha primeira escolha profissional,
né? Então, já trabalhei na área de seguros, tenho empresa atualmente aqui na região de Guarulhos também, e o que me incentivou, na verdade, a buscar as artes foi justamente a abordagem filosófica da Nova Acrópole, pois é uma escola de filosofia aqui na região do Gopoúva, aliás, próximo, não aqui na região do Gopoúva. Está há mais de 10 anos na escola, mais de 10 anos na cidade e há mais de 40 anos aqui no Brasil. Nossa. Então, está há 57 anos aqui no mundo, né? Sim. Seu fundador foi Jorge Ângelo Braga, né? E justamente por interesse de, realmente, curiosidade, querer de investigação, eu acabei me interessando pela filosofia muito antes mesmo de saber que eu poderia despertar um potencial e identificar a possibilidade de uma carreira como tenor lírico. Bom, pontuando um pouco dessa trajetória, né? Sim. Eu fiz a prova para o Conservatório Municipal de Guarulhos. Olha, guarulhense. Então, fui, né? Aqui, de algum modo, também... Bom, a reputação do conservatório é altíssima, né? O corpo docente realmente extremamente qualificado. Queria deixar também um abraço também para os professores, né? Pode nominá-los. Meu professor, atual professor, né? Professor Adriano Vasconcelos. Atual também diretor do nosso conservatório também, é o maestro Marcelo Mendonça. Marcelo, nós conhecemos o Marcelo. Então, assim, são todos idealistas, entre outros, tá, meus amigos, que... Já passaram por lá também, né? Entre outros também que eu poderia falar, né, claro, né, muitos nomes também no meio da música, pessoas que sempre me inspiraram, porque sempre identifiquei neles, assim, um aspecto extremamente idealista, né, porque quando se trabalha com saúde, com educação e com arte, nós sabemos... Estamos trabalhando por os nossos valores, sim, por uma missão muito mais do que necessariamente um resultado financeiro. É verdade. Então, muitas pessoas como eles, talentosíssimas, competentíssimas, pessoas assim que fazem diferença na nossa cidade culturalmente todos os dias, também se dedicam e acreditam nessa possibilidade de construir esse ecossistema cultural na nossa cidade. Então, fica aí meu abraço aí para o corpo docente do conservatório, no qual, inclusive, foi quando eu fui amadurecendo com uma grande amizade, né, com o meu professor, além de um mestre, também um grande amigo, né, o professor Adriano, que foi justamente me trazendo condições e ajudando a amadurecer essa ideia. Eu já tinha tido essa experiência anterior ao conservatório que me incentivou, né? Ou seja, foi para mim uma jornada de autoconhecimento, né? Porque na vida a gente precisa se renovar. Sim, sempre. Né? Então, isso é uma coisa que me marcava e justamente o pensamento da escola, né? Dessa possibilidade que nós temos sempre de nos revisitar e conhecer um pouco mais a nossa vida interior, né? Então, justamente através dessa reflexão, eu decidi, né, há alguns anos, então, ter essa trajetória, inclusive, fui fazer ensino superior, enfim, fui desenrolando uma série de escolhas direcionadas a isso e as pessoas que convivem comigo diretamente partilham do meu sonho, né? Como todo cantor lírico, assim como nós poderíamos imaginar, por exemplo, um atleta desejará as Olimpíadas, né? Participar das Olimpíadas. Treinamento. Agora vamos lá, eu quero saber quais são os seus planos futuros. Certo. Então, é natural que quando você encontra uma vocação e atrelada ali a um aspecto filosófico de autoconhecimento, né? Quando você tem consciência do que você está vivendo uma vocação, ou no sentido de que eu queria também trazer um pouco do que seria essa ideia de vocação, né? Então, inclusive, um filósofo, né? Platão, na República, ele diz que a sociedade, né, a cidade ideal, ela é governada por um ideal de justiça. E o ideal de justiça ele é mantido quando todos os cidadãos, né, vinculados àquela polis, que significa cidade do grego, estão organizados socialmente harmoniosamente a partir das suas vocações. Ou seja, o princípio da justiça pressupõe que todos os seres humanos estejam trabalhando conforme a sua natureza e a sua vocação. Tanto que ele diz que é justo, né, que dar ao ser humano o que lhe corresponde por natureza. E quando eu, digamos, reivindiquei essa
carreira, para mim, essa escolha, eu fiz isso com uma forma muito consciente. E para mim é um grande orgulho pertencer, né, participar dos projetos culturais na cidade, através da minha presença no conservatório, que foi, para mim, uma formação, uma base extremamente consistente, que me permitiu condições de alçar o ensino superior, porque vocês sabem, né, quando a gente fala justamente de se profissionalizar, toda escolha é uma renúncia, né? Então, eu me senti muito apoiado por todo o corpo docente do conservatório, por toda a mentalidade também propícia desse meio cultural, extremamente acolhedor, como também foi as minhas primeiras aulas de coro, de coral, né? Com a professora Ana Beatriz. E justamente essa jornada foi, na verdade, me ajudando a construir essas amizades sólidas, né? Amizades que eu gosto de colocar da seguinte amizade filosófica, né? Pois também tem um tratado importante na filosofia, né? Chama Ética Nicômaco, de Aristóteles, em que ele classifica os tipos de amizade. E ele coloca justamente entre a amizade mais importante que pode desenvolver o ser humano é a amizade por virtudes. Por virtudes. Então, quando a gente consegue, de fato, estar com pessoas que são exemplos para nós, portanto, nos tornamos aquele exemplo. Justamente por uma questão de que ouvi há pouco alguns comentários de vocês a respeito da questão de que há necessidade de monitorar a atividade dos políticos, né? Justamente isso. Hoje, o político ele precisa encontrar a vocação política, que é, na verdade, governar com simplicidade em prol do altruísmo. Então, é necessário encontrar essa vocação também para a ideia do político. E nós sabemos que, como seres humanos, todos nós temos, em algum grau, algum nível, ainda que muito esclarecidos sobre as nossas naturezas e as nossas profissões, nós precisamos também encontrar nossa identidade. Isso é um processo de autoconhecimento, é um processo de descoberta. O meu é o privilégio que me traz, inclusive, a entrevista com vocês hoje. Porque justamente eu sinto que eu não pertenço somente a mim. Aqui há uma síntese de um indivíduo que tem um sentimento de retribuição a todo esse ecossistema cultural que a cidade de Guarulhos pôde propiciar para mim. E, de alguma forma, você se sente harmônico com a cidade. É claro, não sejamos aqui, de algum modo, ingênuos, nós sabemos que há muita coisa para ser feita, né? Mas é esse sentimento de construir um mundo novo e melhor que justamente nos orienta, né? Porque quando a gente entende que também política tem um aspecto de acompanhar o que de fato é feito no ambiente próprio, né, das instituições públicas, mas também entender que nós temos uma parcela de responsabilidade, então nós conseguimos encontrar algum grau de comprometimento com alguma causa, né? E é muito importante porque, por exemplo, vocês desempenham uma importante função nesse meio que é da informação, do conhecimento, que é da divulgação disto, né? Então, por exemplo, para mim é muito significativo eu poder falar o nome um pouco desses profissionais que eu falei para vocês, porque eu peço para que nossa audiência também procure conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Conservatório de Guarulhos. Depois eu quero saber mais, eu quero saber aonde são aonde são as apresentações, sim, quando, como sim, que a pessoa tem acesso, tem que comprar convite, todas as atividades são gratuitas. Nós temos, assim, posso dizer, não sou minha relação com o conservatório não é docente, né? Mas posso dizer no sentido de um pertencimento. Claro. Tá? Então, dessa forma, eu posso sentir nossa equipe ou nossa instituição, sim, tá? sim, Até sim, como cidadão também, porque, afinal, é o erário público que banca. Né? Então, assim, eu garanto para o guarulhense, né? Eu posso dizer para vocês que, assim, nós entregamos tudo em nome do que nós acreditamos. Então, eu gostaria que vocês soubessem que, assim, as coisas podem ser melhores, eu acho que no sentido filosófico sempre, né? Porque é o devir do ser humano. Nós podemos nos tornar melhores, portanto as coisas podem ser melhores. Mas gostaria que os guarulhenses soubessem que a nossa procura pela excelência é constante e é uma coisa na qual nós temos orientação de professores que são fenomenais. Então eu gostaria que o guarulhense sentisse orgulho, não assim também dizer aqui, aproveitar, pois eu sou um guarulhense. E também falar sobre, por exemplo, um importante professor de xadrez que nós temos aqui na cidade de Guarulhos, se chama Marcos Seman,
Marcos Seman. Marcos Seman, então fica meu abraço para você, Marcos, né? E se eu tiver errado com alguma informação, né? Procure aqui Nós vamos convidá-lo para vir. Podem aqui procurar o Marcos Seman. Corrigir a Tá? informação. Ele é um importante professor de xadrez aqui na cidade de Guarulhos. Guarulhos tem uma tradição de mestres de xadrez. Um tipo de vocação específica da nossa cidade. E você sabia que já foi passado pela Câmara um projeto de xadrez nas escolas em Guarulhos e foi inclusive aprovado? Isso é maravilhoso, Só que né? não saiu da gaveta? Vamos Mas ele enterrar. existe, tá, gente? Vamos convidar, Ele então, existe. vamos convidar, de repente, para uma próxima entrevista, um pouco da experiência do Marcos Seman, que Bacana. é um excelente treinador, é um ser humano que procura identificar potencialidades em todos. Então, as poucas aulas também que eu fiz de xadrez, assim, muito fielmente, né? Eu sempre sou uma pessoa muito comprometida com tudo que eu faço, e também foi uma pessoa no qual, assim, a minha amizade, né? Eu peço para que o guarulhense também conheça, procure um pouquinho disso, nem que se for para entrar em contato com a gente, para que a gente entenda primeiramente, né? Guarulhos tem uma vocação para os esportes, para a música, ou seja, para as artes, e nós temos que reivindicar isso para restituir o valor, né, dessas contribuições que há muitas pessoas muito bem intencionadas, com idealistas. Lucas, eu quero te Mas perguntar agora uma deixa eu te coisa. falar uma claro. coisa, Lucas. Agora despertou. Só que Tá. assim, a fila para entrar no Isso, conservatório é eu muito perguntar. grande, Como gente. que faz? É Quem enorme tá a fila. assistindo a gente? É. Quais são os passos para até Ter chegar acesso. perto e ter acesso? Bom, como qualquer grande instituição de ensino, né, a escola tem um processo seletivo. Certo. Quantas vezes por ano você consegue dar esse tipo de informação? Sim. Nisso, na verdade, não Qual a foge... idade mínima? Quais são os requisitos da pessoa poder participar pelo processo de seleção? Legal. Pode... E não é só o canto, se eu não me engano. Não, também tem a parte de instrumentos. instrumento, É tudo, tem é tudo. tudo, né, Sim. velho? Por isso, Pra eu vou ficar, dar essas informações para o nosso Sim. público, por favor. Então, acho assim, em primeiro lugar, que os guarulhenses reivindiquem aí o direito de expressar a arte lírica através da educação do conservatório e também, claro, da música popular. Há hoje uma programação com muitos projetos, né? Um importante diretor artístico também das orquestras, que fundou as orquestras e praticamente teve um papel de responsabilidade de formação dos profissionais que hoje estão nas orquestras, é o maestro Emiliano Patarra. Conheço. Tá. Então sim. é importante aqui, primeiramente, conhecer esses grandes nomes, né? Também como nosso diretor, como alguns dos nossos professores. Então a primeira coisa que as pessoas precisam saber sobre o conservatório é a importância, através da densidade curricular mesmo desses grandes professores. E, claro, o aspecto prático o processo seletivo ele é anual, Qual a época do ano? final do ano. Final Tá, do, todo finalzinho final do ano. Esse é um padrão entre final as... do ano. Qual é o local? O local, Na ele... Tiradentes, né? Isso, ele mudou, ele era na rua IP, aliás, isso mesmo, ele era no Semear, que fica ali próximo da Claudino Barbosa, Sim. que inclusive perto da Secretaria de Cultura, né? Ao lado, né? Ao Secretaria de Educação, que o prédio. Isso, Sim. né? Então, aí nós temos então uma mudança para um outro prédio que, assim, traz uma estrutura que comporta o número de salas, assim. Mas, basicamente, né, sobre o processo seletivo, é importante que procure-se, então, o site procura fazer com muita antecedência. No site E, assim, tá aí. No site tem todas essas informações. Sim, a filosofia do conservatório é de ser o primeiro contato de um cidadão com a música. Então, é claro que é uma prova exigente, no sentido de que há um comprometimento ético com a vocação musical, né? No entanto, não significa que não seja algo impossível. É importante procurar também por professores e pessoas, por exemplo, como eu, que pode ajudar, inclusive, através de aulas e através também de um contato, de um relacionamento, permitir também explicar como as coisas funcionam, como o espaço de hoje também propicia. Então, basicamente, a pessoa que deseja estar no conservatório deve acompanhar os processos seletivos, deve ter a ideia da previdência, deve procurar anteriormente, preparar-se para uma prova. Você tem um processo seletivo que é homogêneo para todos os instrumentos. Então E a procura é grande, você tem procura ideia, é grande, bem grande. A procura é grande, e se eu fosse falar em termos de
Se nós fôssemos fazer uma análise, se são poucas ou muitas vagas, isso precisaria de muito mais informação também. Não são muitas vagas, são poucas vagas. E hoje, assim, fora o canto lírico, o que mais você sabe que o conservatório oferece? Olha, eu posso falar, pois está muito próximo da gente, a experiência do maestro Emiliano Patarra, é justamente de levar as orquestras de Guarulhos para a rede municipal, para os cursos regulares, as escolas. Então, esse trabalho de contato permite que essas pessoas, essas crianças, tenham oportunidade de vislumbrar a possibilidade de uma carreira como músico. Sim. Então, também... Quais instrumentos? Sopro, corda... Você pode imaginar todos os instrumentos que acompanham uma orquestra. Olha que bacana. É bem interessante. E é tudo gratuito, realmente. É tudo realmente gratuito e toma até a liberdade de dizer, faz muito parte do idealismo do professor, também maestro Emiliano Patarra. É um trabalho que tem a sua continuidade também com o nosso atual diretor, né, o Marcelo Mendonça. Então, assim, eu acho que o guarulhense ele só tem o que se orgulhar em termos de profissionais à disposição da cidade para realmente, assim, se esses profissionais tivessem, de algum modo, uma ênfase ou um espaço maior, melhor condição. Você acha que é pouco divulgado o que acontece hoje no Conservatório Municipal? Sim. Eu acredito para que as nisso pessoas também. tenham um dimensionamento assim, do valor, sim. E é qualquer idade. A partir de Qualquer qual idade. idade a criança pode procurar o conservatório? Olha, você pode considerar que uma pessoa já na sua adolescência pode procurar, e até inclusive o conservatório... Existem faixas de faixas aprendizado. etárias, porque assim, existe um processo, o método de educação na educação musical, ele também se dá pelo aspecto etário, né? Então, por exemplo, as crianças ainda têm uma necessidade lúdica, uma capacidade de se adaptar a outras, não se adaptar diretamente à linguagem formal de uma partitura, por exemplo, mas noções musicais, auditivas, Ela já consegue, né? elas conseguem, e na verdade elas são grandes em termos de uma capacidade, porque as crianças têm uma neuroplasticidade toda para ser desenvolvida, né? Então eu digo muito disso porque fui também professor voluntário de xadrez na Nova Acrópole, por isso que eu tenho essa relação fraterna de amizade com o Marcos Seman, com alguns outros bons enxadristas, e faço questão de mostrar um pouquinho do trabalho deles também, porque acredito no projeto, um projeto também voluntário da parte deles. O Marcos Seman tem qualidade para ser um professor que prepara uma pessoa em qualquer condição para se tornar um atleta olímpico. Olha que legal. Será que os guarulhenses sabem que temos pessoas assim dispostas E atrás, né? hoje, a criança, ela tá trazendo oportunidades aqui pra gente, olha. Então Sim. vamos lá, nós temos hoje a oportunidade no conservatório de você procurar para ser um cantor lírico, um instrumentista, Sim. e corda, Lírico e popular, sopro, lírico, super, popular. super abrangente, Uma super situação. eclético. E agora a questão do enxadrista que você disse. Sim. Então, o que acontece? Como que essa criança hoje que tem interesse pelo xadrez, onde ela vai? Como ela procura? Como ela vai ter acesso a isso? Hoje, essas estruturas, né, elas dependem realmente muito mais das pessoas saberem procurar bem. Infelizmente, Então, mas site assim, da qual que é o prefeitura. o seu caminho? ponto é esse. Você tem um ponto aqui na nossa conversa Quem que está é esse. assistindo aqui hoje fala assim, É. nossa, eu me interesso, É. eu tenho afinidade com o jogo de xadrez, me interessa, eu quero Sim. aprender mais. Site Sim. Onde eu da procuro? prefeitura? Olha, O meu projeto Quais tinha. são, Site da quais são prefeitura. O os site da melhores prefeitura, eu caminhos? precisaria ver se está atualizado nisso, Eu acho mas que não, eu tô pode falando pode existir sim alguma coisa, Informação. porque... Mas nessa Acrópole, para o xadrez, sim. eu tô falando Legal. de duas coisas. Ah, tá, muito bem. Então, assim, O conservatório, ok, a gente conservatório sabe que tem no site faz da parte da Secretaria de prefeitura, Cultura, né? é fácil de achar. Agora a questão do xadrez. Deixa eu Claro. fazer uma pergunta para mudar o foco. Os instrumentos ainda são concedidos aos alunos carentes? Que eu lembro que eu tinha uma vizinha que tocava violino. Então é Ela importante- levava para ela levava casa? para casa. E ainda tem essa prática, sim, ainda que é muito existe, importante. ainda Legal. existe sim, e assim, geralmente o músico, ele tem um aspecto, assim, o músico é uma pessoa que ele tem que saber se relacionar com outros músicos também, não só na comunicação de uma partitura musical, mas muito bem na questão de relacional. Então a gente se ajuda muito. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer determinadas aulas lá a mais, inclusive voluntárias, né, de um dos nossos professores lá, o professor Roberto Gastaldi, uma amiga minha emprestou, por exemplo, o bocal para eu
fazer algumas práticas com o trompete, para eu tentar desenvolver uma musicalidade nesse sentido. Então, assim, por si mesmo, nós temos uma mentalidade, aliás, colaborativa, né? O que poderia, inclusive, e nosso sentimento de retribuição à sociedade é justamente através das apresentações. Então, Sim. o que eu acho legal, por exemplo, se nós queremos mais apresentações, primeiro a gente precisa conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido pelo diretor, né? Que tem a condução dele, né? Mas é importante que a gente saiba que nós temos, sim, programações, nós temos profissionais. Eu quero saber dessas duas coisas. Então, eu quero que você o volte ao Guarulhense xadrez. pode pesquisar. E em relação ao xadrez na Nova Acrópole... E depois vote nas próximas apresentações do conservatório. Ótimo. Então, assim, a respeito dessa relação do xadrez com a Nova Acrópole, eu preferiria, na verdade, se você me permite, abordar um pouquinho mais sobre a escola, para que você entenda, por exemplo, que o xadrez é um esporte entre os esportes que são possíveis em uma Nova Acrópole. Tá? Então, tomar a licença para abordar assim, só mudando um pouco essa direção. Basicamente, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia. Então, pode dar o endereço, por favor. Claro. Então, Rua E São o site? Vicente, 212, Grupo Uva. E a pessoa pode ir lá Super conhecer. pertinho do Colégio Guilherme de Almeida. Pode ir lá quem conhecer, pode conhecer. tirar dúvidas, tudo presencialmente. Somos uma escola de filosofia que promove a cultura e o voluntariado também. Então, inclusive, eu sou instrutor nessa escola, é um trabalho voluntário também. Então, essa ideia do voluntariado está muito presente em muitas formas, né? Muito E é importante, atualmente, né, que a gente né? vê um cenário de pessoas tão egoístas, É verdade. né, Sim. tão preocupadas com o seu próprio umbigo. É bacana saber que existe, né, um local onde as pessoas fazem o correto. Nesses um pouquinho mais de 10 anos da história da Nova Acrópole aqui na cidade de Guarulhos, nós formamos mais de 200 pessoas. Olha, e eu não sabia. 200 Não pessoas sabíamos, que nem são... eu. Olha, nós não tínhamos conhecimento. Por isso que é muito importante que você me encaixando. passe algumas coisas sobre essa Acrópole. Sim. O que ela faz, como as pessoas podem ir, Sim. dar um direcionamento para Claro. quem está nos assistindo. Ótimo. Então, assim, a Nova Acrópole ela é uma escola de filosofia que promove a cultura e o voluntariado. Então, nós temos esses 3 eixos de atuação no mundo: filosofia, cultura e voluntariado. A Nova Acrópole foi fundada há 57 anos atrás pelo professor Livraga. Atualmente, existem 400 escolas de Nova Acrópole, isso é um número reduzido, é um pouco mais, mas para não ser impreciso também vou dizer 400, mas é um pouquinho mais. E aqui no Brasil nós temos sim mais de 100 escolas distribuídas em todo o Brasil. Mano, que interessante. Né? Então, a Nova Acrópole no Brasil ela foi fundada pelo professor Michel Echenique Sassa, né? Um importante artista marcial também, desenvolvedor de uma técnica marcial também chamada Neikun. E lá tem também isso? Sim. Olha, gente, você precisa me Por falar isso, tudo. por isso que eu optei por falar nesse aspecto, porque tudo ficaria um pouco mais coerente com o trabalho de formação humana que a Nova Acrópole realiza aqui na cidade. Interessante. Como eu falei para vocês, alguns números para a gente ter um dimensionamento da relevância da escola, né? Para não ser assim, não é uma escola, sim. é uma escola que tem a sua estrutura e orgulhosamente ela é mantida de forma voluntária. Então, as aulas são voluntárias, nós recebemos, assim, não nós, indivíduos, Sim. mas a instituição ela é mantida através de um curso com um valor simbólico, um valor módico realmente, né? Não... Porque, afinal, a escola é totalmente independente de qualquer espectro político ou religioso, e isso é uma das suas ideias fundacionais, ou seja, que é a independência. E Excelente. recebe doação, tudo. A doação, como é que eu a gente faço? bem não diz que assim, a gente pode receber uma contribuição, doação, na verdade, né? mas Não é na uma verdade doação. fica como contribuição, né? Contribuição. E aí, é claro, na medida como a gente vai pensando a ideia de organizações não governamentais, associações civis sem fins lucrativos, a ideia é que tudo que seja arrecadado seja reinvestido em algum projeto. Eu trouxe aqui algumas informações que eu posso falar num segundo momento, de um pouco como é que as escolas nas novas Acrópoles em todo o Brasil investem em filosofia, cultura e voluntariado. Tem muitos alunos lá, Lucas? Atualmente, sim, né? Nós temos alunos, digamos, vigentes, né? Claro que até por muitas necessidades individuais, às vezes os alunos migram de outra para outra unidade, tudo isso é muito, muito comum e bem visto, digamos assim. Mas basicamente para trazer para vocês, né? O que a gente entende por cultura? Muito mais do que entregar um volume de atividades artísticas,
nós acreditamos que a cultura ela tem a finalidade de promover união e compreensão das diferenças dos povos. Então isso é muito importante para a gente porque somos uma instituição internacional, presente em 5 continentes, com 400 escolas aqui no Ocidente e no Oriente, ao todo. Então se nós não tivermos uma mentalidade eclética, nós não conseguiríamos, por exemplo, essa representatividade no qual hoje a gente pode apresentar isso com muito orgulho, né? Porque se nós estamos nesses países é porque esses países conhecem o nosso trabalho e nos aceitam. Sim. Né? Então, tem procura, né? E tem procura. Né? Vai um parabéns aí, né, pelo trabalho que passou as fronteiras do Brasil. Eu desconhecia, de verdade, que nós tínhamos isso aqui no município. Sim. Eu acho que é pouco divulgado. Sim, Sim. muito Acho pouco. que Guarulhos, no geral, pode ter essa... Assim, tô dizendo que sou guarulhense, às vezes, Sim, nossa, tem coisas essa incríveis, dificuldade, né? mas tem pouca... Às vezes, ainda talvez haja, né? Até uma necessidade dentro desse ecossistema que nós estamos, né? Esse ecossistema empreendedor que nós estamos também, de que haja mais difusão das atividades, inclusive, sejam voluntárias, sejam empresariais, sejam atividades culturais ou educacionais como essas que eu estou trazendo para vocês hoje. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Claro. Nós já estamos curtindo, tá? Nosso tempo já está esgotando. E você não vai sair sem cantar pra nós. Tem tanta coisa, né? É um assunto muito interessante. O Gambito da Rainha. Adoro. Legal. Quanto tempo eu consigo, fazendo essa prática, eu consigo colocar ela em jogo? Olha, primeiramente nós teríamos que entender que o Gambito da Rainha, ele tem desdobramentos, né? Sim. Então, primeira coisa, o personagem da Beth Harmon é um personagem incrível. Verdade, Incrível. No entanto, Verdade. é um personagem ficcional. Sim. Sim. Então, na verdade, se não me falha aqui a memória, o personagem, a Beth Harmon, ela, para ser construída ali, porque tem uma verossimilhança com o enxadrista, teve consultores, mestres de xadrez que foram fazer as análises. Olha, o que seria uma pessoa nesse nível de, a gente chama de rating, o nível o nível, né? Que a pessoa realmente tem de habilidade com xadrez, né? E a respeito disso, a Beth Harmon, ela seria, nesse aspecto, uma proeminente enxadrista, seria durante toda a jornada do herói, ou seja, a narrativa da construção do personagem, Sim. a curva dramática dela, ela entra num ponto culminante de se tornar uma mestre internacional, mas a personalidade dela é baseada, na verdade, no comportamento também de outros enxadristas que foram, assim, consagrados na mentalidade, assim, dos enxadristas, né? Que um deles é o Bob Fischer. Então é muito legal porque, ainda que a Beth Harmon seja um personagem ficcional, ela representa a verossimilhança do que de fato é ser um gênio. Essa parte que é atrativa. Né? Então, bacana. quando ela olha, por exemplo, pro teto e ela imagina, por exemplo, as peças se movendo, aí eu faço uma alusão também com a vida do músico, né? O músico, ele se dedica com tanto primor, com tanto rigor, a ter uma capacidade de ler à primeira vista uma partitura num nível complexo, que justamente chega uma hora que você vê um pouco das tríades, você vê um pouco dessas harmonias assim ganhando uma tridimensionalidade, né? E isso não é uma viagem ou algo assim, é porque aquilo, na verdade, é o seguinte, tudo que a gente estuda tem a capacidade de trazer uma formatação neurológica pra gente. Então isso muda o nosso cérebro. É normal. Então assim, quando a gente vai pensar, por exemplo, mas eu queria ser músico, mas eu tenho vocação. Vocação, na verdade, está muito mais relacionado a você ter vontade. Perseverança. Porque assim, grandes músicos, não pensem que não tiveram que ser perseverantes para desenvolver um grau de excelência. Nós gostamos muito assim, gostamos não os músicos, mas nós, enquanto uma humanidade que recebeu o legado do Mozart, por exemplo, né? Todos nós temos uma referência de genialidade com o Mozart, né? Porque até na sua biografia mostra que ele desde criança tinha um grande conhecimento a respeito, uma grande, digamos, intuição a respeito da música em si, da relação das harmonias, das tríades. A sensibilidade A sensibilidade, porque requer mesmo. Então, instrumentista de ouvido, né? A música, ela é uma linguagem, se a gente pudesse pensar assim, o idioma, qualquer idioma que nós tenhamos, aqui, por exemplo, eu estou aqui cercado de várias informações, por exemplo, tem ali uma placa de entrada, de saídas, no ar,
né? Acende o painel quando a gente está sendo transmitido, porque todo idioma ele tem um poder denotativo, ou seja, um significado com uma literalidade. A música, ela não apresenta um caráter denotativo, ou seja, de representar uma função literal, né? Mas ela representa algo apresentativo, que tem uma capacidade de valorizar a experiência individual daquele ser humano diante de uma música. E também, ou seja, essa é a noção, é um aspecto da linguagem musical. E a linguagem musical ela tem esse aspecto apresentativo que valoriza a experiência individual do ser humano, que está diante uma ópera, diante um momento de um estado de ânimo, né? Um estado de afeto através de uma linguagem musical, ali de uma peça. Mas a música também ela tem esse aspecto formal, ou seja, ela tem um aspecto sintático. Então, graças a Deus que tem, porque se não fosse por isso, como que nós iríamos nos comunicar? Como é que eu poderia escrever uma música que tivesse uma finalidade específica? Ou como se fosse uma redação, né? Sim. Então, qual é o motivo, por exemplo, de uma redação? A música ela tem uma figura motívica. Então, da mesma forma, o ser humano, ou seja, o que é interessante falar a respeito assim dessa importante relação com a filosofia, né? A filosofia é sempre uma forma de entendermos que toda ação humana ela tem motores internos. E muitas vezes nós vemos uma pessoa e não sabemos o que se passa dentro de si, né? Então, isso é importante porque quando a gente estuda com comprometimento a filosofia, nós estamos então discernindo a aparência do ser. E nem tudo que parece é. Verdade. Então, também na música, a questão do músico é a necessidade de realmente dominar uma linguagem que tem um potencial universal. O idioma ele tem uma finalidade de comunicação entre povos, de uma maneira geral, entre populações, mas a linguagem musical ela torna-se uma linguagem justamente porque ela apresenta uma universalidade. Então isso é muito importante. Tanto também pensar por que a filosofia é incomum a todos nós. Porque a filosofia também trabalha com símbolos universais. E é justamente por causa desses elementos sintáticos, também na filosofia, que nós conseguimos trazer algumas importantes mensagens universais. A filosofia e a música ficou bem entrelaçada para você, né? Sim. Sim, na verdade, certo, na minha jornada, eu sinto que eu vivo um privilégio por ter as amizades, por ter uma profissão com isto, e justamente eu tenho um sentimento de retribuição. E o que me traz, inclusive, a uma entrevista como essa é exatamente o sentimento de retribuir. E a Nova Acrópole é uma instituição que permite voluntários retribuir. Pode ficar à vontade. Você quer mostrar isso? Seria legal sim. Esse é o nosso. Deixa ele já passar. Esse é o nosso anuário. Na verdade, ele sintetiza o trabalho em filosofia, cultura e voluntariado de todas as novas acrópolis do Brasil. Explica um pouco desses eixos de atuação no mundo, como eu falei para vocês, um pouquinho. Então, a cultura, o voluntariado. O voluntariado, você estava falando, o xadrez. O que mais que tem de voluntariado? Digamos, o voluntariado é justamente isso, essa mentalidade de que assim, o xadrez ele tá mais um aspecto de formação, né? Porque é um esporte, e se é um esporte, então existe transmissão de sabedoria, porque existem valores a serem transmitidos. É toda uma construção. É toda uma construção. Que eu fiz 2 anos de piano. Sim. Aí no meio do caminho eu descobri que eu não tinha muita vocação com o ritmo. Você tinha que ficar 1, 2, 3, 4 para trocar semínimas, bemol, aquelas coisas. Sim. Aí eu falei, não quero isso não. Eu era hábil com os dedos, porém a parte da métrica era péssima. Mas agora você me resgatou um sonho de menina, o piano. O piano. Eu gostaria que você fizesse uma palhinha, que o nosso programa está indo assim, adiantado, claro, do seu canto lírico para o nosso público. Do canto lírico, né? Uma palhinha. Deixa eu ver. Como um cantor lírico, a gente sempre tem alguma coisa à mão, né? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui alguma coisa que possa sim também transmitir, né? Eu posso cantar muito pouquinho. Pouquinho. Tá, porque eu tô cantando de cabeça aqui. Só para as pessoas conhecerem só o tom da sua voz, o timbre, né? Que ele tem um dom, uma vocação, sim, que ele tá deixando passar e não vai passar despercebido, não. Bom, Nessun dorma,
Nessun dorma, tu puri aprici in pezza nella fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Nossa. Não, para. Não, quero a outra parte, pelo amor de Deus. Olha, se nosso tempo tá terminando... Se o nosso tempo tá terminando... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você descobriu que gostava do vocal, de música, mas você não se descobriu como... Músico. Como... Tenor, né? Não. Você descobriu isso nas aulas. Isso. Até Justamente... então, alguém falou, não, você tem A voz... música, para você ser um músico, independente do seu talento, você precisa de... A gente sempre fala isso quando estuda história da música, que todo músico tem um mestre. Sim. Tá? Então, a relação de transmissão do conhecimento musical desde a Grécia é transmitida através de uma relação de mestre e discípulo. Sim. Tá? Isso também na filosofia. Veja que interessante. Por isso que eu falei que casou bem a filosofia com a música. Quando a gente pensa, por exemplo, em Aristóteles, a gente pensa que o mestre e grande amigo dele é Platão. Quando a gente pensa em Platão, pensa que Sócrates foi a figura que representou seu mestre. Né? Então, assim, tanto na filosofia quanto na música, a gente tem uma relação de mestre-aprendiz ou mestre-discípulo. Vai deixando legado. Então, quando eu comecei a cantar e comecei a mostrar minha voz no coro, né, lá no coral, eu não tinha percepção real de que o timbre poderia ter uma qualidade ou algo assim. Mas a professora Ana Beatriz Zaghi um dia teve a oportunidade de me convidar para conversar, assim, muito de canto, assim, na sala. Eu sempre chegava um pouco mais cedo, né? Menos hoje na entrevista, eu peço desculpa por isso. Tudo bem? Sempre, uma virtude minha é a pontualidade. Então imagina como eu fico um pouco constrangido de não ter acompanhado todo o processo aqui de vocês, né? Toda a entrevista. E esse aspecto, para mim, ela pediu para eu ficar de canto, né? E com toda a educação, com toda a generosidade, com toda a pureza mesmo de educar, porque é missão, porque é vocação. Sim. Ela disse assim para mim: Lucas, queria lhe dizer aqui na presença dos demais professores regentes, que eram os alunos de regência da Unesp, que atuam junto à época, tá? Porque hoje é um outro professor que faz a regência desse curso, que é o Daniel Volpe, do lado da Cíntia Cell, tá? E ela disse o seguinte: aqui na presença dos demais regentes, aqui os alunos de regência, queria te dizer uma coisa. Nessa hora eu falei, nossa, meu Deus, ela vai me desligar daqui. O que eu fiz? O que eu fiz, né? O que aconteceu, né? Ela disse, olha, você tem um timbre muito bonito. Todos aqui, tá, da regência também acham. E posso te fazer um pedido? Naquele momento, nossa senhora, ela disse, não desiste do canto lírico. Não desiste. É sua vocação. Naquele momento, eu tive que ter uma confiança em relação a ela, porque aquela decisão mudou a minha vida. Ah, imagino. Aquela conversa foi um ponto de inflexão que transformou a minha vida, não no sentido apenas prático, mas no sentido de sentido. Né? E naquele momento, ainda que eu não confiasse em nada em mim, ainda que a minha autoestima não estava construída para ser um músico naquele momento, eu estava experimentando. Naquele momento eu percebi, pela minha confiança, que esse é o laço que une um mestre a um discípulo, né? Eu vou investir. Foi quando eu fui ao Conservatório Municipal de Guarulhos e conheci o professor Adriano Vasconcelos no processo seletivo. E eu falei muito francamente, falei, olha, eu nunca estudei formalmente, como eu sei que os outros candidatos podem ter essa dedicação, tá? Mas eu gostaria muito de fazer a prova, gostaria muito, e participei do processo do rito, do processo seletivo, como qualquer pessoa, né? E o dia que eu vi meu nome na lista de aprovados, nossa, que aquilo para mim foi assim, uma forma de unir, né? Com coerência a possibilidade de uma transformação pessoal interna.
Uma prata da casa guarulhense aqui. Muito, nossa. Oriundo do conservatório. Eu já fiquei interessada Já quer que você fazer um terminasse, curso lá. Puccini, mas enfim, como que eu enxergo? Aonde eu vejo você se apresentando? Dia 24 Olha de que legal, junho. vamos lá. Tá? 24 de junho. 24 de junho, nós do conservatório vamos nos apresentar. É possível que vocês procurem. Eu posso depois. Estou Não, por desprevenido. favor, agora. Sim. Pode dar todas as informações que você tiver. Então, dia 24/6, né? Os alunos do conservatório se reuniram junto para cantarmos com orquestra um repertório popular extremamente bem trabalhado. E convido vocês, guarulhenses, para conhecerem essa apresentação que a gente vai fazer. É muito gostoso, é uma prática coletiva de repertório, então é uma oportunidade de todo mundo se integrar. Então convido vocês, guarulhenses, para conhecer também os músicos, os violoncelistas, os pianistas, porque na verdade nós estamos reunindo sim, pessoas que têm uma vida promissora. Horário? Legal, vamos lá, 24/6, no atual endereço do conservatório, às 20 horas. Mas Entrada o pessoal que vai tocar tem que chegar às 17, hein? Vamos lembrar. Chegar antes, tem que aquecer. A entrada é gratuita. Vamos receber Qual a capacidade da casa? Não sei te informar, assim, precisamente, mas gostaria que as pessoas que tivessem interesse ou procurassem vocês aqui. Conseguem algum telefone de contato para informação? Você sabe? Tem o próprio telefone do conservatório. O próprio telefone do conservatório. Tem. Sim, mas assim, gostaria de me comprometer pessoalmente de que caso hajam pessoas interessadas em participar e conhecer um pouquinho, podem entrar em contato aqui, as meninas são autorizadas ao meu contato, porque a gente quer fomentar e fazer coisas acontecerem aqui. Existe toda uma programação das orquestras de Guarulhos também, então é legal o guarulhense assim, reivindicar os guarulhenses reivindicarem essa... É ali, na verdade. Ah, é? Aí esse recado. Ó, nós já estamos quase encerrando o programa, então... Dê o seu recado, Lucas. Dê o seu recado final. Então, vamos chamar. O que eu gostaria de dizer é o seguinte. Então, a respeito das atividades do conservatório, conheçam a programação, o que as orquestras estão fazendo. É um trabalho lindíssimo, é fenomenal. Orgulho, tá? E também em relação à Nova Acrópole, tá? É uma organização que nós fazemos um trabalho voluntário. Como falei para vocês, a minha relação muito íntima com a filosofia e a música, que basicamente me ajuda muito para ter toda essa condição de poder estar aqui na entrevista. E aí eu digo para vocês que nós também temos nosso curso de filosofia para viver no dia 12 de agosto. Então é um curso que nós oferecemos de filosofia, então permitam-se conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E também importante, nós realizamos um projeto há mais de 7 anos chamado Música e Filosofia, em que nós reunimos uma palestra de filosofia, essas que são famosas pelo YouTube, como vocês podem pesquisar e conhecer, junto com artistas que nós temos o privilégio de convidar e dividir o palco com a gente. Então nós temos uma programação, temos um projeto autônomo, então se vocês quiserem música lírica, música popular, choro, samba, é só procurar aqui Nova Acrópole, que eu posso garantir para vocês, nós vamos entregar uma programação cultural e é um trabalho que a gente faz com espaço no Teatro Padre Bento. Então nós não fazemos na nossa escola. A Prefeitura de Guarulhos, muito generosamente, por confiar no nosso trabalho, no nosso profissionalismo, nos oferece o espaço com frequência para que nós realizemos essas grandes atividades. Então vamos lá, sobe o nosso patrocinador. E nós vamos encerrar a nossa entrevista maravilhosa. Uma hora dessa. Conhece o Bar da Fabi, fica ali na rua Piauí 44. E quem for participar aqui como que você fala o nome da apresentação do concerto? Da orquestra do dia sinfônica, 24/6. vai passar no Bar da Fabi depois e consumir lá um caldo e lanches maravilhosos. Nossa, viu, Lucas? Eu vi uma sopa de canjiquinha. E você vai ser sempre muito bem-vindo ao nosso programa. E muito vai obrigado. ter outras partes, porque ficou muita coisa muita pra gente informação, tratar. a gente vai entrar em assuntos. Meninas, até a próxima terça. Eita, foi um prazer estar com todos. Michel, obrigada! Michelzinho, valeu. Obrigada, Lucas. Foi um prazer. Excelente conversa com você. Eu agradeço aí a confiança também. Estou à disposição. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada. Boa noite. Tchau, povo.